Antes de começar a falar sobre o filme, eu queria só ler para vocês aqui um trecho de uma carta do Van Gogh para o irmão dele, que eu estava relendo hoje por coincidência, assim, não estava procurando nada demais para o filme, mas que bateu muito forte para mim, e eu coloquei ela em relação com uma descrição que o Serge Daney, que é um crítico de cinema francês, faz sobre esse filme, tá? Na época do lançamento do filme mesmo, quando o filme ganhou a Câmara de Ouro em Cannes, esse filme foi premiado em 82, e o Van Gogh vai escrever assim: precisamente porque o amor é tão forte, nós geralmente não somos fortes o suficiente durante nossa juventude, quero dizer, 17, 18, 20 anos, para conseguir segurar firme nosso leme. As paixões são as velas do barco e alguém com 20 anos abandona-se inteiramente a seus sentimentos, apanha vento demais nas velas, o seu barco se enche de água, e então ele naufraga ou emerge novamente. Tá? Aí, antes de comentar, né, rapidinho, só lendo esse trecho que eu falei do Daney, que eu achei que tem tudo a ver. O Daney escreve assim, tentando fazer uma síntese do filme, né? Ele vai falar assim: dois companheiros militam no mesmo barco. Chega a tempestade. Um deles escolhe a morte, o outro o cinema. Aquele que filma se chama Romain Goupil. E o filme Morrer aos 30 anos. Nele fala-se um pouco do que se perdeu, um pouco do barco. O tempo passado retorna. Então, enfim, eu vou tentar ser bem breve aqui, até marcar o tempo, para não atrapalhar a fala dos convidados propriamente ditos, né? Mas é só para, enfim, achei que seria importante, até pensando essa citação que o Pedro falou no início, né, que o João Moreira Salles faz desse filme no Intensa Agora. Achei que seria importante tentar colocar algumas provocações, algumas ideias para a gente pensar como que funciona a lógica narrativa desse filme, né? Que figuras, que sentidos que ele extrai dessas imagens, desse texto que é muito bem construído. E eu fico pensando assim, que Morrer aos 30 não é necessariamente um filme sobre maio de 68, sabe? Ele é um filme, ele não é um filme sobre a revolução. Não, peraí. Eu peguei esse do lugar errado, mas é isso mesmo. Né? Tá. Ele não é um filme sobre a revolução, né? Não é um filme sobre a derrota. Ele é atravessado por tudo isso, atravessado por várias energias diferentes. Mas então, eu fico pensando, quando eu assisto esse filme, é a terceira vez que eu assisto hoje, ele é um filme sobre o que exatamente, né? E acho que o primeiro passo que eu dou, que eu tento dar para compreender como que esse narrador que organiza essas imagens, né, está olhando para elas, o que ele está fazendo surgir diante dos nossos olhos, entender essa dinâmica dos dois personagens, né, que são dois personagens ao mesmo tempo muito contrastantes e muito complementares. Essas figuras, então, uma delas é o Recanati, né, que é uma figura dura, forte, sólida. Ele é um dirigente nato, alguém que nasceu para a militância. Enfim, o filme apresenta ele como um militante desde sempre, né? Parece que ele já nasceu equipado para cumprir essa função. E o outro é o Romain Goupil, que ele filma desde sempre, né? Ele filmava antes do filme, antes dele entrar para a militância, né? Enfim, ele herda o cinema antes de começar a filmar, porque o pai dele é um cinegrafista importante da França, né? Então é como se ele quase sonhasse o cinema na sua infância, e ele continua a filmar depois, né, da militância. Então, o Romain Goupil, ele basicamente sempre esteve filmando. E, enfim, ia falar um pouco mais desse contraste, mas eu acho que o que vale marcar, né, é que, enfim, em torno dessa figura que parece um astro meio solar e muito sólido, que é o Recanati, né, a gente vê orbitando esse outro personagem que é um satélite meio desvairado, assim, sabe? Ele é menos pronto, menos lapidado. Ele é um militante que, enfim, ele não sabe tanto de militância quando ele começa a militar, né? E ele vira o braço direito do Recanati, e como a gente viu, e eles se tornam inseparáveis, né? E esse
enfim, essa espécie de personagem mais selvagem que está do lado do Recanati, que é o Goupil, o cineasta, ele é um aspirante, né, a cineasta desde essa época, desde antes. Não por acaso ele começa o filme, né, depois que ele coloca o nome de algumas pessoas que morreram, companheiros deles e companheiras. Ele começa o filme com as imagens que ele fazia, né, e contando a história de que ele filmava junto com amigos quando ele era criança, adolescente. E o filme, então, ele vai, de alguma maneira, começar a abordar, né, a vida dessas duas pessoas como a vida de dois militantes profissionais mesmo, é o termo que ele usa uma hora na narração em off. E durante, enfim, o tempo todo que a gente vê essas imagens, né, elas estão sendo, enfim, a gente vê uma espécie de seleção de vários momentos importantes desse movimento histórico, né. O filme enfim, acho que ele aborda basicamente um período que vai de 64 até 73, um pouco depois, né, um período de uns 8 anos e 9 anos, e ele vai pegar a montagem do filme, ela vai colocar em relação vários materiais de ordens diferentes, né, imagens de arquivo, entrevistas, filmes amadores que o pai dele fazia com ele, ou então que ele mesmo fazia, manifestações que ele filmava. Vai colocar várias imagens de ordem diferente em relação, né, essa montagem. Ela vai várias vezes acrescentar um pouco de tensão dramática, né? Eu acho que a trilha sonora ela cumpre um papel muito especial nesse sentido, e inclusive adiantando um pouco que eu acho que a figura principal que esse filme emana, tem uns 2 ou 3 momentos que ele coloca uma trilha sonora de um filme de 33, que é o Zero de Conduta, né, do Jean Vigo, que é um filme que ele basicamente é um dos filmes mais famosos sobre uma ideia de uma juventude inconformada, né. Então a montagem vai criar um pouco dessa tensão, onde talvez ela nem existisse, né, e a narração em off ela vai dar um pouco de sentido para as coisas que a gente está vendo, né, que elas são da ordem da memória, da ordem do documento histórico, da ordem do registro. E as imagens, claro, elas têm uma potência própria, que eu acho que, enfim, elas mereceriam um olhar bem mais dedicado para a gente compreender, né, o que está em jogo em cada uma dessas imagens. E então, o Recanati ele vai, né, sair meio desiludido da prisão, como o filme coloca, só tentando traçar a gênese, né, por que o Goupil vai fazer esse filme. Ele vai sair da prisão meio desiludido. O Goupil fica sabendo, enfim, ele desaparece por um tempo. O Goupil fica sabendo que ele morreu em 78, né? E aí o Goupil já estava numa espécie de trajetória para se tornar cineasta. Ele trabalhou como assistente nos filmes, sei lá, ele foi assistente de direção de um filme da Chantal Akerman, que é o Encontros de Ana. Ele trabalhou no filme do Polanski, no filme do Godard. E aí ele decide, né, enfim, acho que de alguma maneira ele deve ter se colocado, não dá para saber qual que foi a intenção dele, a reação dele, mas o filme ele coloca um pouco dentro da dinâmica dele, né, da narração com as imagens, uma ideia assim, por que que o Recanati que morreu, por que que essas outras pessoas que morreram e não eu, né? E aí, de alguma maneira, eu acho que o filme ele vai tentar retornar um pouco, né, a isso que restava em relação a esse amigo dele que morreu, a esse amigo que foi tão importante para a vida dele, esse companheiro de luta, né? E ele vai tentar, o que ele vai fazer basicamente é mostrar os registros que ele tinha desse amigo junto com outros registros, né? E registros nos quais ele também aparecia, e dar uma ordem para isso. Então, tentando pensar, né, o que é exatamente esse filme. Eu tinha pensado em ler aqui para vocês uma provocação que o Daney também faz, num artigo que ele escreve sobre esse filme, né? Mas acho que vai ficar muito extenso. Mas o Daney vai elencar um monte de coisas que esse filme não é, sabe?
Assim, ele vai falar, esse filme não é um filme sobre a militância, esse filme não é uma evocação nostálgica, né, de uma juventude militante, esse filme não é uma reflexão amarga sobre o passado, ele vai elencar um monte de coisa, né? Porque a hipótese dele é que é muito difícil dar um fechamento para o que esse filme é, né? Principalmente porque esse filme, ele, por mais que ele tenha algumas leituras, né, que são mais conclusivas, assim, às vezes, né, principalmente em relação ao motivo da morte do Recanati, é um filme que ele narrativamente ele não fecha, né, a vida desse personagem e ele nem fecha uma narrativa sobre esse momento histórico. Parece que o que ele está apresentando o tempo inteiro é uma espécie de instantâneo, ou então vários instantâneos, vários fotogramas, né, dando uma ilusão de movimento, mas com vários cortes, várias interrupções, vários fragmentos, né, sobre todas essas coisas que a gente está vendo e todas essas figuras que estão atravessando esses espaços que são tanto fílmicos, né, quanto históricos, quanto concretos. E aí, quase acabando aqui, o Daney vai falar, né, depois que ele faz um elencamento de várias coisas que o filme não é, que esse filme não é principalmente uma investigação sobre o personagem, sobre o Recanati. E eu acho isso muito importante, porque de fato, assim, esse filme ele não tem nenhuma tentativa de criar um movimento de ficção mais romanesca, né, em cima dessa figura, né, que tentasse, de alguma maneira, elucidar, imaginar, aprofundar o que teria sido, né, a vida dessa pessoa. Ele não está tentando entregar para a gente uma imagem do Recanati vivo, né, eu acho. Ele tá o que ele, enfim, acho que o que a gente recebe, né, enquanto espectador, é uma imagem do Recanati morto mesmo, né? Depois de tudo que eles passaram juntos, né? Ele não vai elucidar o que tá para além disso, eu acho, entende? E aí, tentando concluir aqui, antes de passar, eu acho muito curioso porque eu acho que talvez seja o que eu acho o principal defeito do filme, que é no momento que ele, né, aceita e ele aceita que ele está julgando cinematograficamente com essa imagem do Recanati morto, né, parece que o narrador, né, que não é necessariamente o Goupil, é um narrador que ele, né, que se projeta dessa narrativa, parece que ele cria uma espécie de corte para essa figura, sabe? Um corte que vai separar esses dois personagens, né? Ou então separar o narrador de alguma coisa que ele quer deixar para trás, que ele quer esquecer, como ele fala em alguns momentos da narrativa, né? Da narração. A narração em off ela fala isso, fala assim que talvez fosse preciso esquecer Paris. Ela vai ter vários momentos que ela vai colocar coisas assim que talvez fosse preciso esquecer alguma coisa, esquecer esse tempo, né, esse período. Então ele vai fazer uma leitura, algo psicologizante, eu acho, né, sobre esse personagem, colocando ele numa categoria de militante frustrado. Acho que o filme ele claramente sugere uma conexão entre essa militância frustrada e essa vida frustrada, né, essa vida frustrada para o amor, por exemplo, e o suicídio do Recanati, né? Mas eu acho que esse essa não é a figura política forte que o filme coloca, na minha opinião. Eu acho que, enfim, aí que eu acho que o Goupil demonstra uma sensibilidade de cineasta muito forte, né? Em vez dele ficar tentando totalizar ou elucidar a história dessa pessoa, a história do Recanati e da morte do Recanati, ele vai ir atrás, ele vai, né, trabalhar em cima das únicas coisas que ele tinha de concretas, de materiais, né, que estavam ligadas à existência desse amigo, que são as imagens, né, as imagens que faltam, né, e que talvez, enfim, tem imagens que talvez sempre faltaram e talvez seja melhor assim. E
enfim, queria, queria terminar aqui o raciocínio, mas eu acho que eu vou cortar agora, senão não vai dar. Não vai dar tempo para vocês falarem bem. Então, acho que ele faz uma espécie de escolha, sabe? Em vez de prolongar, de trabalhar em cima dessa morte em suspensão, ele vai se apegar ao que o cinema tem de potência, né? Em alguns momentos, obviamente, ele tenta elucidar, correndo atrás dos entrevistados, tentando mostrar por contraste, por testemunho, por comparação, o que né, alguns elementos da vida do Recanati, coloca trechos do diário dele, algumas cartas dele, né, que são muito bonitas, por sinal, esses escritos. Mas eu acho que, no fim das contas, o que ele coloca de mais potente é essa escolha que ele faz de elaborar essa morte pelo cinema mesmo, né? De elaborar essa morte a partir das imagens. E aí, não por acaso, ele vai carregar intensamente o filme de várias imagens que estão ligadas à infância, à juventude, a momentos que eles não estavam sozinhos, a momentos que eles estavam juntos, né? Que eles estavam lutando por alguma coisa, que eles eram atravessados, carregados de energias muito fortes de, sei lá, de esperança, de revolta, né, de revolução mesmo. E eu acho que enfim, é o que fica mais patente quando a gente vê essas imagens. E aí, eu acho que nesse sentido o filme ele vai, em vários dos seus momentos, ele vai se inscrever numa espécie de tradição da juventude inconformada no cinema mesmo, né? Acho que eu poderia citar alguns filmes aqui, vou citar só dois para não correr muito tempo. Tem o Godspeed, o Black Emperor, do Mitsu Yanagimashi, você conhece? E que é de uma gangue de motoqueiros japoneses, anarquistas e tal. E tem um filme The Carlos Misfits, que é um filme dinamarquês, se eu não me engano, que é justamente de 68, e que são filmes que, de alguma maneira, eles vão nos apresentar vários fragmentos, né, de uma juventude inconformada, mas sem uma tentativa de totalizar, né, o retrato dessa juventude, de apresentar um rosto completo, né, um rosto sem nenhuma lacuna, que eu acho que é enfim, a figura que mais aparece nessa narrativa, né, a figura mais forte que ela emana é justamente essa, uma juventude inconformada, ao mesmo tempo simples e complexa, né, atravessada por muitas energias e muitas questões diferentes. Então, vou passar a palavra para a Virgínia agora. Desculpa, demorei um pouco mais que eu previa. Oi, bem, boa noite a todas e todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Natasha e ao Pedro Reno por esse convite, que eu confesso que eu hesitei em aceitar. Depois eu vou contar um pouquinho isso. Agradeço também ao Cineclube, aqui Humberto Mauro, acho que ele tem feito um trabalho maravilhoso, né, da maior importância assim, para o povo belo-horizontino. E, finalmente, chegando ao FMG, agradeço ao colega Eduardo, né, e ao Luiz Flores. Né, e eu gostaria também de mencionar o nome do grupo de pesquisa que está organizando esse evento, que se chama Indisciplinar. Eu acho o nome muito bom, acho que merece a gente lembrar. Bom, antes de começar, eu quero fazer um pequeno gritinho aqui de Lula livre, viva a arte, viva o cinema e a Petrobras é do povo brasileiro. Bom, eu perguntei o motivo desse convite, né, me perguntei se teria sido porque eu sou uma professora de filosofia ligada à estética e à filosofia da arte. Eu depois vou te responder, Luiz. Eu concordo tanto com o que você falou a respeito do filme, né, que não é um filme triste, não é um filme nostálgico. Eu acho que é um filme realmente
eu vou depois tentar desenvolver isso. Eu acho que é um filme alegre, ao contrário do filme de ontem, do Intenso Agora, que eu acho que é um filme, aquele sim, melancólico, mas esse filme de hoje, eu acho, assim, até pela trilha sonora dele, né, os trechos da ópera de Rossini e da Carmen, né, que eu também vou tentar falar um pouquinho aqui, eu acho totalmente um filme de elogio, né, ao entusiasmo, à revolta, à juventude, à esperança. Então, realmente, eu fiquei feliz de comentar esse filme e não o de ontem. Bom, então, aí continuando, eu fiquei me perguntando se também poderia ter sido pela minha idade, porque eu vi que o Juca Ferreira, né, foi o Pedro Rena me passou o jornal Pampulha, onde dizia, não, o Juca Ferreira ele viveu 64, ele viveu o mais 68, ele ficou exilado na década de 70, pois bem, por uns simples 5 anos, eu não tive a vivência que o Juca Ferreira teve. Infelizmente, eu não vou poder fazer um testemunho ocular da história, porque eu tinha 12 anos em 68, e outro dia mesmo eu ouvi o Silvio Tendler falando, junto com a Lúcia Murat, e ele disse que era um ano apenas de diferença entre ele e a Lúcia Murat, e ele disse, por causa disso, a Lúcia Murat pegou em armas contra a ditadura e eu virei cineasta. Então, ele ficou alegre, porque disse, eu jamais seria capaz de pegar o revólver, mas por causa de um ano, porque nessas épocas de tensão históricas e políticas, um ano de diferença é muita coisa, é quase uma geração. Então, não foi também por causa da minha idade, eu não vou ter nada a contar em termos de experiência, né, assim, especificamente com mais 68. E eu, então, estava pensando, ainda o Silvio Tendler diz uma coisa engraçada, ele diz, a geração dele, que não deixa de ser um pouco a minha, se a gente amplia um pouco esses anos, né, que separam gerações, ele disse, a minha geração só tinha essa alternativa, ou ela ia para a luta armada, ou ela ia para o cinema. Então, acho que no filme do Goupil, ele também fala um pouco disso, ele diz, a política começava a controlar muito o nosso tempo, e sobrava pouco tempo para o cinema, mas, num determinado momento, ele não conseguia mais pensar o cinema sem a política, né? Então, eu acho que esse elo entre o cinema e a política é um elo que a gente também poderia desenvolver aqui. Mas eu me perguntei também se a gente deveria explorar o que também o Pedro Rena sugere na apresentação dessa mostra, né, que é justamente a gente estabelecer um paralelo entre as manifestações de 2013 e o movimento Maio 68. Né, então, eu resolvi adotar um pouco essa perspectiva, já que imagem eu vou deixar para o meu amigo Eduardo e para o Luiz comentarem, porque eu sou uma negação. Então, eu vou seguir um pouco essa provocação sobre a possibilidade de um paralelo. Né? Eu acho que eu vou ler porque é mais rápido. Quanto tempo? 5 minutos? Tá. Então, eu tenho que ser bem rápida. Às 10? Nós temos que terminar? Às 10? Não, então eu não vou ler mais, porque vou passar a palavra para o Eduardo. Não, é porque eu ia tentar, assim, pensar que talvez eu fizesse parte de uma esquerda desconfiada contra digamos, uma juventude que atuou, por exemplo, nos movimentos, nas manifestações.
Tá. As manifestações de 2013. Inclusive, dentro da minha casa se desenrolava um verdadeiro conflito geracional que dividia, de um lado, eu e meu companheiro, meu marido, e, do outro lado, meu filho, que ia para as manifestações de 2013, enquanto que eu e o meu marido não íamos. Então, eu pensei em contrastar isso. Essa palavra esquerda desconfiada é o Caetano Veloso falando do Robert Schwartz, né? Mas então é como se fosse assim, eu me perguntando se as manifestações de 2013 poderiam ter uma analogia com o que foi a irreverência, digamos, a desobediência e aquela atitude que era típica do tropicalismo contra uma atitude um pouco mais rígida, porque é interessante que quem fala do Michel Recanati fala sempre como ele era coincé, ele era fechado. Quer dizer, então, aquela atitude do militante que realmente é uma pessoa assim rigorosa, disciplinada, né? Ele diz tudo, ele levava com seriedade, ele era um cara sério, né? Então tem esse aspecto um pouco, às vezes, eu acho que talvez na esquerda, e talvez tenha sido uma atitude equivocada, não sei, né, nesse momento de eu e meu marido não termos ido às manifestações de 2013, quem sabe se a gente tivesse ido, ou se a esquerda tivesse unido naquele momento, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo agora, né, esse golpe infame e vergonhoso. Né? Bom, deixa eu ver. Eu ia dizer que se a gente, seguindo um pouco o tema que foi proposto para a nossa mesa, que se chamava Revolta e Melancolia, ou Melancolia e Revolta, não sei, a gente pode fazer uma narrativa melancólica, sim, sobre Maio de 68. Aliás, a gente pode sempre, o olhar para o passado pode ser um olhar melancólico, nostálgico, como você falou, quer dizer, uma história do fracasso da esquerda, né? Porque, num certo sentido, o Maio de 68 também fracassa. No dia 30 de maio, o De Gaulle faz um discurso que, naquela cena incrível, que eles põem o radinho na frente do microfone, é o De Gaulle que está fazendo um discurso acompanhado por uma manifestação também insuportável da centro-direita, que ocupou o Champs-Élysées. Então, é como se a gente pudesse contar uma história ali também de um fracasso, né? Quer dizer, tudo se restabeleceu. O Edgar Morin diz assim: tudo mudou e nada mudou. As escolas, as fábricas, tudo voltou a funcionar, mas, ao mesmo tempo, tudo tinha sido modificado, né? Então, eu quero dizer isso, que num certo sentido, se 2013 fracassou, porque isso, a direita que tomou as rédeas da história, né, mas 68 também, e num certo sentido, ao contrário do que ontem disse o João Moreira Salles aqui, que ele disse a revolução não é permanente, eu acho que, ao contrário, a revolução é permanente, sim, ela continua, né? Mesmo que a gente não esteja conduzindo a história, eu acho que essa chama que aqui, nesse filme, por exemplo, se acende, é uma chama que a gente faz, como os franceses dizem, passa o relé, a gente passa o bastão, a gente vai para a esquerda velha, antiga, né, coincé, passa o bastão para os jovens que vêm com essa força, como o Luiz estava falando, né, da insubordinação, da irreverência, da desobediência, né, porque é incrível um dos atores ou personagens da história diz ali que o Recanati não gostava do jeito que eles tocavam guitarra e do jeito que eles se vestiam, né? Então, ele era o careta da história, na verdade. O Recanati é um careta, mas, no entanto, é um líder impressionante. Aos 14 anos, ele já sabia resumir qual era a situação, o gaullismo, etc., etc., né? Deixa eu ver aqui. Bom, eu queria dizer, apesar de o
as manifestações de 2013, eu acho que elas também escancaram que a pauta política não é mais uma pauta restrita a uma pauta econômica, né? É claro, ela se complexificou, a pauta política, né? E então a gente hoje não pode mais pensar em fazer política sem levar em conta, né, todos esses movimentos que adquiriram mais visibilidade na sociedade brasileira, dos LGBTs, das mulheres, do movimento negro e ambientalista e assim por diante. Então, eu acho que há uma grande diferença entre o movimento Mais 68, que talvez nenhuma, pelo menos na França, né, ontem a gente também estava falando disso, que talvez nos Estados Unidos essas pautas já tivessem sido colocadas, mas talvez na França não. Né? Assim, a gente vê a personagem Libelline, ela ficava lá cozinhando, né? Enquanto eles iam para a manifestação. Né? É incrível isso. As mulheres, as outras duas que falam do Recanati, a gente vivia aterrorizada com o conhecimento que eles tinham, né? Ou seja, as relações homem e mulher ali não tinham evoluído nada, né? Eram bem tradicionais. Né? E então, por isso, até o Juca Ferreira falou isso, que o movimento na França era careta ainda, perto, por exemplo, dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Né? Então, mas eu queria, finalmente, dizer por que eu decidi aceitar o convite, né? Assim, demonstrando, digamos, essa tese de que o filme é alegre. Eu não sei se a cena comoveu vocês do mesmo jeito que me comoveu. É a cena que, logo depois da expulsão do colégio, é uma cena super triste, ele está se sentindo sozinho, mas logo depois, pouco tempo depois, vem uma cena incrível que toca a Carmen de Bizet, um trecho da Carmen, que começa com uma corneta, e vem um coro de crianças, que é simplesmente maravilhoso. E aí uma voz diz, como é que diz? Allez, dépêchez-vous, quer dizer, vamos, apressem-se. Aí as crianças saem correndo do colégio, numa cena fantástica. Eu falei, não, eu vou aceitar esse convite, porque essa cena é emocionante, ela é uma cena assim, de uma alegria, né? de uma felicidade e de uma esperança que realmente valem a pena. Allez, dépêchez-vous. Vou ler, então, só esse trecho, que é maravilhoso. Primeiro, o Edgar Morin diz o seguinte: no Mais 68, os consultórios médicos fecharam, porque ninguém tinha mais dor de cabeça, ninguém tinha mais crise hepática. Então, tudo que era dor voltou depois do 30 de maio. Né? Voltaram a acontecer. Aí ele diz o seguinte: o fenômeno notável é que a paralisia do poder social se traduziu numa alegria dos indivíduos. Tudo se passou como se, em períodos normais, cada um fosse inibido, não apenas oprimido, como também aflito. Maio de 68 foi sentido como férias, e usa essa palavra em seus dois sentidos: um vazio na teia dos dias, que se transformou em férias, em festa e em liberdade. E o mais importante é que esse estado foi vivido não só pelos estudantes, mas nas primeiras semanas por toda a grande cidade de Paris.
A alegria estava nas ruas e nela ficou até um momento em que a angústia chegou. A angústia sentida por uma parte crescente da população diante do acúmulo de lixo, da falta de alimentos, da penúria de combustível, dos saques e da queima de automóveis, a propósito, né? A alegria da supressão da ordem sucedeu o medo da desordem. Um outro aspecto não deve ser esquecido: o caráter lúdico dos combates entre os estudantes e as forças da ordem. Se bem que todos os dias combates violentos se opuseram entre estudantes e policiais, ambas as partes evitaram armas de fogo. Vocês sabem que no Brasil, né, outro dia, a gente fica só em volta do Edson Luiz, né, como se fosse o único morto do movimento estudantil. Eu estava lendo na Carta Maior, esse jornal online, houve vários estudantes mortos no Brasil durante o Maio 68. Né? O Edson Luiz foi apenas o primeiro. Né? Então, ao contrário, pelo que o Edgar Morin está falando aqui. Nenhum provocador sacou o revólver, embora houvesse milhares de combatentes voluntários e espontâneos. O inconsciente coletivo funcionou para manter o caso fora da tragédia sangrenta. E não se tratava de uma simulação, de uma brincadeira. É que havia regras do jogo, uma dimensão de jogo e de rito. Eis porque me parece que apenas um pensamento multidimensional pode aprender essa curiosa mistura, essa dialética entre um aspecto lúdico profundo e um aspecto político sério e não menos profundo. Obrigada. Bom, obrigado, Virgínia. Vou passar sem demora aqui para o Eduardo. Okay. Bom, agradeço a Natasha, Pedro, ao Luiz e a Virgínia, mas em especial a todo mundo que tem interesse por essas questões, veio assistir ao filme, à mostra, nos ouvir. Eu fiz um texto que, na verdade, eu tinha feito um texto maior e o que eu tentei fazer foi condensar esse texto para que eu pudesse segui-lo e não exatamente lê-lo, mas em função do tempo eu vou acabar, eu acho que mais lendo do que comentando, porque quando a gente comenta acaba perdendo um pouco o foco. Né? Eu acho que, primeiro, pensando um pouco uma coisa que eu não me coloquei diretamente, mas a Virgínia se colocou e faz sentido, né? O que eu exatamente estou fazendo aqui. Né? Eu não sou especialista nem em 68 e nem em imagens. Né? Mas, na verdade, eu acho que um pouco é por conta desse espaço, que em alguma medida é o meu espaço de reflexão sobre a relação entre filosofia e política, uma coisa do gênero, e em função de uma disciplina que dei no ano passado sobre o problema da teoria e política na filosofia alemã contemporânea, que no final tinha uma reflexão muito curta sobre 68 americano, francês e alemão. E aí, um pouco em cima disso é que eu vou construir minha argumentação, sei lá, minha exposição, né, meu comentário. Eu vou, na verdade, tratar mais do filme, mas eu quero, no final, concluir um pouco pensando o que é isso, 68, o que isso significa e como é que esse filme ilustra ou não ilustra o problema. Né? Minha primeira questão é a mesma do Luiz. Eu escrevi o seguinte: gosto do filme... Opa, desculpa. Valeu. Primeira questão é a mesma do Luiz. Né? Eu entendo que eu gosto do filme, mas do que ele trata. Né? Meu comentário segue essa indagação. Né? Do que é sobre esse filme? Sobre o que trata esse filme? Né? Eu vou ensaiar minha resposta a partir de 4 posições. A primeira posição, uma delas é o filme mesmo, as outras são externas ao filme. Uma delas é um filme de 2015, do Goupil também, chamado Les Jours Venus, Os Dias Vêm. Que filme é esse? Né? De 2015. É um filme de cotidiano, no qual Goupil filma a si mesmo, a meio caminho entre documentário e ficção, talvez uma autoficção, se essa expressão tem sentido. Ele funciona entre comédia e drama íntimo e acompanha um personagem, denominado Romain, em crise com a atividade cineasta, em crise com sua própria trajetória, em particular a trajetória afetiva. A cena decisiva para os meus interesses, para comentar Morrer aos 30 anos, é a autocrítica de Romain, o personagem, também o diretor, em relação ao seu passado trotskista e a afirmação de sua posição presente. Qual é a posição presente do Romain? Nomeadamente, neoconservador. É uma inflexão real, que ocorre na virada dos anos 90 para 2000, na vida do Romain Goupil, algo que, diga-se de passagem, une Goupil a um sem número de pessoas. Seria possível daí derivar 2 questões interessantes.
Em primeiro lugar, ganha assento algo que já se apresentava lá em Morrer aos 30 anos, pois Goupil não impõe uma versão consistente da história frente a outros possíveis, e o faz a partir de um recurso estilístico. Um pouco como Antoine Doinel nos filmes de Truffaut, outro tanto como Zelig, o personagem autor Goupil transita e se mistura as posições opostas no próprio ato de as expor. Em outros termos, Goupil, desde o início, lá em Morrer aos 30 anos, até o final, parece indicar que toda narração é de imediato o testemunho de uma vida à deriva. Daí, em segundo lugar, surge a questão de como esse aspecto, a singularidade, se não a inconsistente intimidade de uma vida, se coloca frente ao dilema mormente público do conflito de narrativas, por definição consistentes. A questão é essa, né? Essa vida à deriva, como é que ela se coloca em relação ao conflito de narrativas, que são sempre esforços de dar consistência à vida. Um pouco o espectro é semelhante ao que o Luiz aponta, né? Uma vida à deriva e uma disputa narrativa para indicar o que dá sentido a ela. O que parece que Goupil conclui, e eu acho que é nos dois filmes, ou na obra inteira é isso, é que o único ponto firme no qual se assentam as possibilidades de transformação evocadas por todas as narrativas é justamente o fato vivido, a expressão daquela vida singular em relação à qual há disputa narrativa. Não é por acaso que é Goupil que se diz trotskista num filme e neoconservador em outro. Segunda posição é uma entrevista de Goupil para a Semana da Crítica, em 2012. Nessa curta entrevista, primeira sugestão, se alguém buscar por esse título no YouTube, há 2 pontos que me parecem reiterar a questão acima mencionada. Falando sobre Morrer aos 30 anos, Goupil afirma que o filme foi feito para as 300 pessoas que tinham algo a ver com isso, literalmente as 300 pessoas concernidas. Mais especificamente, conclui Goupil, ele foi feito para que meu amigo, Michel Recanati, sobrevivesse à sua morte, ao seu suicídio. Foi feito para ser mostrado à sua mãe, ao seu mano, né, ao seu frangin, ao seu irmão. A pergunta que cabe agora é por que deveríamos confiar na resposta do cineasta, seja sobre a relação entre vida e narrativa, seja sobre o objetivo do filme em específico. Exatamente por isso, há um terceiro quadro, o próprio filme Morrer aos 30 anos. Eu tinha selecionado umas 10 passagens para comentar, e eu tirei, vou comentar 3 passagens rápidas, tudo muito rapidamente. Idealmente, deveria agora fazer uma decupagem do filme inteiro para demonstrar o que quero indicar. Como a situação não é de modo algum essa, eu vou apenas sugerir algumas coisas. A primeira observação é que o filme não é de 64, 66 ou 68, mas de 1982. O que parece óbvio deixa de sê-lo para quem o assistiu, porque o material mesmo do filme vem em sua maior parte desses anos. O filme é montado em 1982, revela decisões do cineasta nessa época, não na anterior. Decisões que perpassam todos os aspectos do Morrer aos 30 anos, desde o recurso aos filmes anteriores que foram utilizados, em alguns casos repetidos, até a sua disposição, sua relação com a música de Rossini, Mozart e Bizet, sua relação de consequência com as entrevistas realizadas depois, a inclusão de fragmentos extraídos de telejornais, etc. Nisso tudo, o que me importa é que o sentido é dado no presente, algo que às vezes nos escapa pela decisão de seguir no filme o tempo cronológico das vidas. Isso é muito eficaz, né? Ele constrói cronologicamente a própria montagem e, em alguma medida, não digo que oculta, porque isso está evidente, mas é um filme feito no presente, a partir da montagem de uma ordem cronológica do passado. Dito de outro modo, o filme é uma moldura para os fatos vividos. E essa é a minha tese, né? A minha tese, até em relação a 68, é se 68 é uma moldura para fato vivido, e que fato vivido é esse? Dito de outro modo, o filme é uma moldura para os fatos vividos. É assim que sobrevivem Michel, Anne-Sylvie, Dominique e também o próprio Goupil de então, porque agora ele já não é mais. Chama atenção para algumas cenas nas quais os aspectos que indiquei parecem ter eco. Logo no início, por que incluir a cena da queda daquela senhora do balcão, irritada com Romain Coyote Baptiste? O que é essa morte? Mas ainda, por que a reação a ela por parte dos personagens é absurda? Nos termos que acabei de colocar, qual é a sua moldura? Qual é a narrativa que lhe dá sentido? Minha resposta é: não há. O sentido dessa cena é a própria gratuidade da morte que ocorre sem qualquer moldura. Daqui te retiro a primeira consequência geral para minha análise do Morrer aos 30 anos. Em certa medida, é sobre isso o filme. Sobre as mortes sem moldura. Sobre a vida que deixou de ser, para além da moldura narrativa, para além de responder o que foi 68. Nesse sentido, é como se no filme convivessem 2 correntes, não sei qual a mais subterrânea. Uma que é a afirmação de um sentido coletivo na história, construída em uma disputa narrativa que estetiza e especulariza o passado, e uma que apenas afirma o caráter fortuito da vida e da morte dos que passam, como espectadores que sofrem uma disputa pelo fim do sofrimento.
E nesse ponto, reitero algo que me parece estar presente também em outro filme dessa mostra, no Intensa Agora, é preciso esquecer 68, o que significa também retirar o peso dos ombros das pessoas e reter uma memória pública, política, do que foi 68. Em vários momentos, como na cena da torre que balança, e balança porque assim faz a câmera, Goupil decididamente indica que é a câmera, esse olhar de 82 para trás, que tanto cria quanto desfaz a moldura. Uma segunda cena, na verdade um conjunto de várias cenas que eu gostaria de destacar, é o que traça um perfil das organizações políticas da época. De modo incrivelmente perspicaz, Goupil apresenta a crise do Partido Comunista Francês naqueles anos. O que é incrivelmente perspicaz não é a fala em off que comenta sua crise, né? Não é a fala de 82, mas a própria filmagem de então, né? Da própria filmagem no momento da crise. Né? Não é preciso dizer, por exemplo, com François Furet, que o Partido Comunista Francês se encontrava em impasse desde a invasão soviética da Hungria, em 56, ou que também o Partido Socialista Francês estava embaixo desde sua posição na Guerra da Argélia, e que, nesses termos, esses partidos eram corresponsáveis, tanto pela ascensão de Gaulle, como pelo impasse da Quinta República. Não é preciso dizer, porque a mera filmagem do comunista francês, que se reduz à distribuição indesejada do jornal Humanité, já ilustra seu limite estrutural. Finalmente, de modo mais decisivo, uma não-cena, uma narração sobre uma cena, parece indicar que o filme, afinal, não apenas nomeadamente sobre Michel Recanati. Os últimos momentos se constroem sobre a proposição. A carta de Recanati expõe um drama pessoal, inevitavelmente pessoal, o qual, correto ou incorretamente interpretado por Goupil, e aqui eu concordo, esse é o ponto mais frágil do filme, né, um esforço, às vezes, de interpretação psicologizante da relação entre Recanati, o seu pai, etc. e tal. Né, independente de ser correto ou incorretamente interpretado por Goupil, a única coisa a ser resgatada é o que ficou soterrado pela moldura de 68. Né? Trata-se de resgatar o que foi soterrado pela moldura de 68, que eu estou dizendo, que é a vida e a morte de quem restou, de quem passou, sei lá, de quem não é. Né? Com isso, chega a última posição do problema. Se é possível conceder que morrer aos 30 anos busca resgatar uma vida e uma morte que se descontinuou em 68, não por causa de 68, não limitada por 68, não emoldurada por 68, o que terá sido 68? Quarta posição, último que fazer. Aí aqui eu vou fazer um esforço muito rápido de resumir o argumento do curso na questão de 68 francês. É possível pensar em 68 e até possível pensar sua relação com 2013, mas isso depende de uma contranarrativa, que é o que eu ofereço agora. Né? Na verdade, ofereci no curso, aqui eu resumo. Por um lado, 68 é a crise de uma geração de maîtres à penser, né, de mestres do pensamento, de modos de pensar. É a crise das 2 décadas de supremacia do pensamento estruturalista, é a crise da intuição de que só o que resta, para dizer com Fernand Braudel, é a longue durée, né, a longa duração. Como indicou Didier Anzieux, né, um sujeito de 68, 68 não foi uma revolta estudantil, foi a sentença de morte do estruturalismo. Nada ilustra essa questão mais claramente do que o debate público entre Lucien Goldman e Jacques Lacan, encabeçado pela sentença do primeiro, do Goldman. Nunca foram as estruturas que fizeram a história, mas os homens, mesmo que a ação desses tenha sempre um caráter estrutural e significativo. Não por acaso, os autores que substituem a geração anterior, sobretudo Foucault e Derrida, de um lado, e André Glucksmann e Bernard-Henri Lévy, de outro, não operam com uma noção estruturada, substantiva de poder. Então, essa é uma das teses, né, que eu apresento lá que apresentei no curso. Né, que pensar essa contranarrativa de 68 significa pensar uma transformação no modo como se pensava, fundamentalmente, a relação entre teoria e política, ou, se vocês quiserem, entre teoria e prática. Né? Uma teoria que deixa de ser estruturante e ela passa a se submeter, em grande medida, a uma pluralidade de posições práticas específicas com noções restritas de poder. Por outro lado, 68 foi, a outra questão, para usar a expressão de Alain Touraine, o retorno do ator, a autoprodução da sociedade civil, ou, se quisermos, a emergência de uma sociedade civil de caráter associativo. Isso é que está muito evidente no filme, na minha opinião. Muitos elementos corroboram essa intuição, dentre eles os próprios dados. Pierre Rosan Vallon, que escreveu um livro chamado Modelo Político Francês, há uns 3 anos, indicou que em 1950 havia 5.000 associações na França. Nos anos 60, passaram a ser criadas 10.000 por ano. Nos anos 70, 25.000 por ano. Nos anos 80, 40.000 por ano. E nos anos 90, 60.000 por ano. De modo que na França contemporânea, da época do livro, 3 anos atrás, 40% das pessoas adultas estão em associações da sociedade civil, 700.000 associações em um país de 67 milhões. O que essa contranarrativa indica? Ora, que o que emerge de 68
Não é uma massa orgânica de pessoas, dado o necessário de um processo de transformação radical, no modo que a moldura de 68 nos dá, mas um conjunto inorgânico de indivíduos em associações. Não é por acaso, portanto, que seja possível sim ver ecos de 68 em 2013. Tampouco é por acaso que Goupil passe por uma virada política. Reencontrar a pessoa soterrada na narrativa não é o mesmo que afirmar o indivíduo, mas tal consequência não chega a ser imprevista. É isso, valeu.